Salve pessoal, hoje estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. Ainda não é a pílula vermelha que eu estou devendo para vocês, ainda vinculada ao caso Epstein, mas é outra, essa agora vinculada à candidatura presidencial ou pré-candidatura presidencial do Aldo Rebelo. E aí, o foco do vídeo de hoje é muito simples. Como podemos ou como se pode evitar a cirização, isso é uma referência explícita ao Ciro Gomes, ok? Evitar a cirização da campanha do Aldo Rebelo. Isso não é uma crítica, não vai ser uma crítica ao Ciro Gomes, enquanto político, enquanto pessoa, ou o que quer que seja. Não vai ser uma crítica a quem é cirista, ou seja, quem votou, ou quem, enfim, fez campanha pelo Ciro Gomes e assim por diante. Vai ser uma crítica a certos tiques nervosos da campanha do Ciro Gomes que garantiram que aquela campanha afundasse e fosse uma bosta, uma merda. Tiques esses que foram colocados na campanha pelas equipes, né, ou pela equipe de pessoas ligadas à campanha presidencial do Ciro Gomes. Perfeito? Né? Não é uma crítica. Se você gosta do Ciro Gomes ou votou no Ciro Gomes, provavelmente até você vai concordar comigo, né? Então pode ver o vídeo todo e tal, porque não é nada com o Ciro Gomes. Não é nada com quem votou no Ciro Gomes, e sim em relação a como foi feita a campanha presidencial, a última, né, do Ciro Gomes, que garantiu para ele um colapso imenso, que não pode ser atribuído exclusivamente à polarização, tá? Seria um erro atribuí-lo exclusivamente à polarização. Ele ficou com 3% dos votos, e nós já estamos começando a ver em algumas pesquisas o Aldo Rebelo aparecer até com 4, 5% dos votos. Então a gente tem que tomar determinadas cautelas e a gente tem que tomar determinadas atitudes para impedir precisamente essa cirização. Ou seja, que haja ali uma dissolução, uma degeneração da campanha do Aldo Rebelo, numa linha semelhante à que houve ali na campanha do Ciro Gomes. Está explicado qual que é o enfoque, qual que é a direção que a gente vai assumir aqui? Não é em relação ao Ciro Gomes, não é em relação a quem votou no Ciro Gomes, é em relação à campanha, ao tipo de propaganda, o tipo de discurso, posicionamentos assumidos e assim por diante. Perfeito? Ótimo, a gente pode seguir adiante nisso que vai ser de fato aí uma fala com o objetivo de combater a cirização da campanha do Aldo Rebelo. Vamos lá, primeiro problema, claro, ali na campanha do Ciro Gomes, e que deve se evitar na campanha do Aldo Rebelo, é a infiltração petista, esquerdista ou progressista. O Aldo Rebelo é um candidato, né, ou um pré-candidato, nacionalista conservador. Ponto. Esse é o caráter, esse é o ethos da candidatura do Aldo Rebelo. É uma candidatura nacionalista conservadora ou nacional conservadora. Isso é muito claro e tem que estar muito claro. Porque conforme as coisas talvez se desenvolvam positivamente, aquela mesma escória parasitária que subitamente começou a entrar no PDT, começou a entrar na campanha do Aldo Rebelo, do Ciro Gomes, talvez queira fazer a mesma coisa, ou talvez já esteja fazendo a mesma coisa na campanha do Aldo Rebelo. Existe uma diferença, porém, que favorece um pouco o Aldo Rebelo, que é o seguinte: o problema na campanha do Ciro Gomes já partia do PDT, porque a infiltração primeiro foi do PDT. O PDT é um partido que foi tomado de assalto por ex-petistas, ex-pessoalistas e assim por diante. É um fato. Um processo que levou anos, um processo que se deu sob os olhos ali do Carlos Lupe, se intensificou quando viram o potencial do Ciro Gomes, e quem conhece o modus operandi petista sabe que é assim. Eles colocam e tiram políticos de vários partidos da dita esquerda.
E eles já implantam lá, eles plantam militantes nesses partidos precisamente para direcionar esses partidos num sentido favorável à esquerda progressista, à esquerda lulista. Certo? Eu acho que todo mundo que interagia com o PDT, ou era do PDT, ou é do PDT, viu isso acontecer de primeira mão. No caso da campanha do Aldo, bem, o Aldo entrou no Democracia Cristã recentemente, né? Então não houve aquele tempo hábil para uma infiltração generalizada do partido. O partido é um partido que, nos últimos anos, se posicionou numa linha relativamente próxima, semelhante à do bolsonarismo, até porque a ideologia democrata cristã é uma ideologia conservadora, ok? É uma ideologia conservadora, certo? Então, como o Democracia Cristã, o DC, tem essas características, e como a entrada do Aldo Rebelo se deu agora, não aconteceu essa infiltração que houve no PDT, ela não aconteceu no Democracia Cristã. Mas, evidentemente, é necessário ficar de olho. Evidentemente, inclusive, vai ter gente que fez e que participou da infiltração do PDT, saindo do PDT para tentar parasitar a campanha do Aldo Rebelo. Naturalmente isso vai acontecer ou já está acontecendo. Portanto, pessoal, os próprios possíveis eleitores, militantes e assim por diante, eles têm que ficar de olho, têm que observar quem são as pessoas que estão falando ali, qual que é o background delas, onde elas estiveram. E dependendo de onde elas estiveram nas últimas eleições, é fundamental ficar de olho aberto, ter pé atrás e desconfiar de antemão de tudo que estiverem fazendo, de tudo que estiverem falando. Porque senão não será possível impedir uma possível cirização dessa campanha, né, através de uma potencial infiltração de elementos subversivos, progressistas, cosmopolitas, que estarão em absoluta contradição com o espírito nacional conservador da campanha do Aldo Rebelo. Esse é o primeiro ponto. Né? Primeiro ponto, é fundamental impedir a infiltração petista, pessoleira, progressista, cosmopolita, subversiva da campanha e do partido, né? No caso, o Democracia Cristã. Né? Primeiro ponto, me parece muito claro que isso foi um dos principais problemas que afetou o PDT e afetou a campanha do Ciro Gomes, e é necessário hoje fazer o enfrentamento a esse tipo de infiltração. Se essa infiltração acontecer, né, ou se ela tiver início, vocês vão saber identificar com uma certa facilidade. Como eu falei, a campanha do Aldo Rebelo, o Aldo Rebelo e a sua campanha possuem uma característica nacionalista e conservadora. Certo? Tranquilo? Quando uma eventual infiltração acontecer, eles vão começar a tentar desviar a campanha do Aldo Rebelo e vão começar também a tentar isolar os elementos ideológicos, né, presentes na campanha do Aldo Rebelo. Quando eu digo elementos ideológicos, elemento aí, eu me refiro aí a pessoas e grupos apoiando ali o Aldo Rebelo que estejam alinhados com essa essência dada e autoevidente da figura e campanha do Aldo Rebelo, que é, repito, nacional conservadora. Porque a Democracia Cristã, né, é uma ideologia nacional conservadora. Então, isso a gente testemunhou lá no próprio PDT e na campanha do Ciro Gomes. Vão começar a tentar botar uns contra os outros, ou criar cisões, sectarismos, divisões. Fulano de tal não pode, Beltrano não pode, não sei quem não pode.
Se não sei quem entrar, eu vou sair. Se não sei quem entrar, eu vou me matar, vou me esgoelar. Ai, que absurdo, fulano de tal, etc, etc. Não sei quem é fascista, esse meme tal é nazista, esse sapo verde é antissemita, e isso, e aquilo, e isso, e aquilo, e isso, e aquilo. Isso. Aí você vai castrando, vai podando, vai formatando. E se isso, se permitir que isso aconteça, eventualmente você tem uma candidatura que vai ser uma candidatura de um mini PT. Um mini PT. Mais desenvolvimentista, mas um mini PT. Idêntico ao PT. Bom moço, né? Que não é a linha seguida pela campanha do Aldo Rebelo, que defende, por exemplo, a anistia para o pessoal lá do 8 de janeiro, que bate de frente com o STF e com a juristocracia, a tirania juristocrática, entende? Existem uma série de características aí que são elementos fundamentais na campanha do Aldo Rebelo, né? E que estão perfeitamente em linha com a propaganda que está sendo produzida, né? Mas esses setores petistoides, esquerdoides, que infectaram com seu fedor a campanha do Ciro Gomes, eles vão tentar fazer a mesma coisa com a campanha do... Daqui a pouco vão estar querendo levar o Aldo Rebelo para falar com o do Vivier, com o Porchat, com o Porta dos Fundos, tocar violão, né, na zona sul do Rio de Janeiro, e por aí vai. É uma farialimização barra leblonização da campanha do Aldo Rebelo, tal como fizeram com o Ciro Gomes, né? Botando lá o Ciro Gomes com o do Vivier, e é isso, precisa do voto do Vivier. O Ciro Gomes se matando para conseguir o voto do pessoal do Leblon. Eu não entendi aquilo, né? Eu queria dar um prêmio. Quem teve essas ideias aí, né? De levar de tentar leblonizar o Ciro Gomes, merece um prêmio, né? Um prêmio de pessoa mais burra da década e maior sabotador político, né, da década aqui no Brasil, tá? Então é possível que tentem fazer isso na campanha do Aldo Rebelo, e é necessário enfrentar diretamente, frontalmente, esse tipo de iniciativa. E como eu falei, é fácil identificar. É fácil identificar. Os caras que estiverem, né, por exemplo, fazendo o dramalhão, o sectarismo, isso, aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei quem, não pode não sei quem lá, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Se tiver isso eu saio. Se tiver isso eu saio. Negócio meio, né? Negócio meio esquisito isso daí, meio estranho. Como vocês identificarem pessoas assim, são quintas colunas. São quintas colunas emersos da galáxia esquerdoide brasileira, passados ali por aquele esgoto que foi a campanha do Ciro Gomes e tentando agora se infiltrar na campanha do Aldo Rebelo, ou potencialmente fazendo isso no futuro. Não sabemos se isso está acontecendo ou se pode acontecer, né? Mas a gente tem que levar a sério essa ameaça, porque na medida em que essa gente filopetista, woke, etc., afundou a campanha do Ciro Gomes, podem claramente afundar a campanha do Aldo Rebelo, né? Então, bem, isso a gente tem que levar bastante em consideração. Conecta-se com isso uma outra questão que envolve também o discurso. Como eu falei, vão tentar distorcer o discurso da campanha numa direção... Porque olha só, pessoal, é claro que existem semelhanças entre o Ciro Gomes e o Aldo Rebelo, e a campanha do Ciro Gomes tinha os seus méritos, porém, de uma perspectiva conservadora, a campanha do Ciro Gomes foi woke. Se recusar a falar sobre temas culturais e temas de valores é ser woke, porque é ceder o terreno ao inimigo. Você declara neutralidade, você hasteia a bandeira branca e você entrega de bandeja para o inimigo
a pauta dos valores, costumes, tradições, princípios, etc, etc. A pauta cultural. Né? É entregar. Foi o que o Ciro Gomes fez. Isso quando ele não fazia aqueles acenos, né? Ai, Duda Salabert, ai isso, ai aquilo, etc, etc. Até que, obviamente, toma no cu. Mas era previsível. Né? Ah, estou sendo traído por Duda Salabert. Não era nem pra olhar na cara. Não era nem pra olhar na cara. Sabe? E eu lembro muito bem que esse pessoal da campanha do Ciro Gomes ficava todo deslumbrado, né, com aquela outra guria, aquela com uma cara meio idiota, aqui é filhote lá do Lehman, né? Esqueci o nome dela, eu tenho um problema de memória. Deslumbrados com essa personagem, deslumbrados com Duda Salabert. E aí? Né? Esse pessoal pode acabar trazendo os mesmos trejeitos. E aí quando, por exemplo, Aldo Ribeiro tomar uma posição um pouco categórica, por exemplo, na questão do aborto, na questão ali de gênero, etc, né, pronomes e assim por diante. Aí eu, não, Aldo, não faz isso pode afastar não sei quem, e tem que ter atenção para não ser enquadrado na extrema direita, porque isso seria ruim, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, tá? Né? Isso aí vai ser a morte da campanha do Aldo Ribeiro. Por quê? Porque a campanha do Aldo Ribeiro, ela obviamente fala mais profundamente para um setor da população brasileira que na verdade é bastante amplo, que é extremamente conservador nas questões culturais e que é soberanista, comunitarista, desenvolvimentista, etc, nas questões econômicas. E que em alguma medida está um pouco saturado, não é nem tanto simplesmente da polarização, mas dessas grandes opções políticas que vêm sendo apresentadas. Seriam aí o lulismo e o bolsonarismo. Então, é uma campanha, né, que, em tese, fala de maneira mais imediata e mais direta com esse segmento da população que é conservador, mas perdeu a confiança no Bolsonaro e, ao mesmo tempo, não gosta ali daquela linha econômica do Paulo Guedes. Desconfia de papo em relação à privatização de Petrobras, privatização da calcinha da vovó, privatização da porra toda. O pessoal tem muita gente, muito brasileiro desconfia, fica pé atrás. Ah, eu sei que não está sendo bem administrado, mas não sei, fica inseguro em relação a privatizar isso, isso e aquilo, tá? Esse é o público do Aldo. O público do Aldo Rebelo não é a galera do Badawi, do violão, do sarau, do Leblon, que era a galera que, por algum motivo, que eu não sei qual, tentaram fazer o Ciro Gomes puxar pro lado dele, em detrimento da massa de 90% da população brasileira, que é ultraconservadora. Né? Fizeram o Ciro Gomes ficar trocando 10 apoiadores por um apoiador. Né? Acharam que é porque esse pessoal tem muito dinheiro? Eu não entendi muito bem essa lógica de acenar para segmentos da população, né, esse pessoal do Leblon, Faria Limers, etc., que são desprezados pelas pessoas do Brasil profundo. Fizeram isso com a campanha do Ciro Gomes, destruíram a campanha do Ciro Gomes dessa forma, além de várias outras que a gente vai comentando aqui, né? E é fundamental impedir que isso aconteça na campanha do Aldo Ribeiro. Ou seja, tem que ser uma campanha que vai colocar a questão cultural tanto em foco quanto a questão econômica. Porque aí a gente passa para um outro tema. O pessoal ali da campanha do Ciro Gomes era o pessoal do deixa disso. Esse pessoal, turma boa, ai, a turma boa. Turma de bosta, tá? Turma de bosta. Mas enfim. É o pessoal do deixa disso em relação a questões culturais. É o pessoal do deixa disso em relação a questões culturais. Né?
que eles defendiam precisamente até o que eu já falei. Que o foco é econômico, é economia, 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 economia. Olha esse gráfico, essa planilha, esse número, esse pie chart, etc, 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 etc. Vejam esse artigo do Paulo Gala, vejam isso. Ó, o Galípolo, né? Onde é que tá o Galípolo agora, né? Esse pessoal é muito otário, mano. Mas enfim, esse é o pessoal aí do economicismo. É o pessoal do economicismo. Pra eles, foda-se se crianças brasileiras estiverem rebolando funk na escola, criança de 4 anos, foda-se. Foda-se se censurarem, sei lá, o Monteiro Lobato. Esse pessoal não tem nem aí. Esse pessoal olha pra uma planilhazinha e quer ver a setinha subindo. Entenderam? Eles querem ver a setinha subindo. Se o Brasil virar uma bosta de uma Suécia da vida. Aliás, esse pessoal adora a Suécia. Eu não entendo porque eles adoram a Suécia. Mas enfim, se o Brasil virar uma bosta feminista, doentia, degenerada, cosmopolita, como a Suécia ou qualquer um desses outros países de merda, eles vão achar uma maravilha, porque tem um gráficozinho que diz que o nível do índice Gini, né? Gini que eu conheço é, sei lá, né? Negócio de tacar pedra na Gini. Foda-se, tô zoando, tá? Tô zoando. Mas enfim, não, porque o índice Gini de desigualdade é tal, e o índice não sei o que é tal. Tipo, foda-se, cara. Foda-se. Pra esse pessoal, isso é o mundo, é a vida, é tudo. A essência da política para esse pessoal é ficar ali com um ábaco, né? Fazendo cálculozinhos e gráficozinhos e etc, etc, etc. Ok? A gente tem que impedir que isso aconteça. Não que essas pessoas não tenham alguma contribuição para dar, tenham contribuição para dar, mas essa contribuição tem que estar ali, né? Numa esfera, né? Ali de uma determinada parte do discurso, mas não ocupar o núcleo da campanha e do discurso da campanha do Aldo Rebelo, que envolve, sim, um embate cultural. Quando a gente fala em pacificação nacional, em fim da polarização, não é fim do embate cultural. É, ao contrário, o fim da farsa desse teatro dos partidos liberais para promover uma união nacional entre os setores do Brasil profundo, que são a maioria da população. Mas uma parte acaba apoiando o Lula, outra parte acaba apoiando o Bolsonaro. Se dividem, quando deveriam estar juntos. Porque as questões que interessam a essa massa, que é a maioria da população brasileira, as unifica. Né? As questões que realmente interessam a essa massa unificam essa massa num bloco unitário, que hoje só pode ser representado pelo Aldo Rebelo. Né? Pelo menos no âmbito político-eleitoral, político-partidário, por aí vai. Não existem outras opções assim, no mesmo nível, na mesma categoria. Certo? Então é fundamental evitar essa economicização da campanha do Aldo Rebelo. A campanha do Aldo Rebelo tem que ser integral nesse sentido de compreender as questões de espírito, de cultura, de política, de economia, de sociedade, etc, etc, etc. Certo? Então esse é um outro ponto fundamental, porque se a gente permitir a penetração, a infiltração do economicismo, vão neutralizar a campanha do Aldo Rebelo. Vão neutralizar. Vão transformar naquele negócio xoxo, né, insosso, da campanha do Ciro Gomes. Campanha que tinha aquela esquizofrenia de, ao mesmo tempo que tentava crescer na internet, só era capaz de produzir propaganda para terceira idade ou para um pessoal mais boçal e insuportável possível, né? Para o pessoal mais boçal e insuportável possível. Por exemplo, aquele negócio de Ciro Aranha. Meu Deus, Ciro Aranha. Eu não lembro muito bem. Mas, meu, não.
Não. Esse pessoal não usa a internet. Aquele pessoal da campanha do Ciro Gomes não usava a internet, não. Os caras não acompanham a meme warfare internacional. Os caras não têm nenhuma conexão, nenhum conhecimento sobre memes populares e a função deles e por aí vai. Os caras não sabiam fazer meme. Os caras queriam entrar no negócio dos memes. Não, esse negócio de memes, o jovem gosta disso. Olha, a gente tá falando de 2022. E meme warfare já era uma realidade, ok, há uns 6 anos. Mas eles estavam... eu ouvi falar de um negócio de meme chamado memes, né? Haja paciência, haja paciência. Então, os caras queriam fazer memes, né? Mas todas as tentativas por parte da equipe ali do Ciro Gomes de fazer memes, emplacar memes, fracassou. E teve ressonância apenas com a galera ali da faixa etária do Lupe, ou de sei lá quem. Entende? Então sim, cara, a gente tem que usar a arma dos memes dessa maneira radical e esquizofrênica, tal como ela é bem utilizada, né, em campanhas políticas internacionais, inclusive, como do próprio Donald Trump, e que levou o Donald Trump ao poder 2 vezes. Tá entendendo? A lógica do meme é a lógica da guerra psicológica. É a lógica do ocupar, né, um latifúndio, um prédio, na cabeça do inimigo, na cabeça dos próprios seguidores, através de determinados recursos mnemônicos que são imediatamente identificáveis. Um meme não pode ser um papiro do Talmud, tá? Um livro da Bíblia, né? Já viu meme de esquerdista? Meme de esquerdista sempre tem 100 linhas de coisa escrita, né? Um meme eficiente politicamente, ele é imediato. Preferencialmente não tem nada escrito nele. Porque ele opera com determinados sequenciamentos mentais que não são contraintuitivos como, né, os esforços dos progressistas. É por isso que o meme ele é mais eficazmente utilizado por conservadores do que por progressistas. Porque tudo que um conservador vai dizer sempre vai ser algo muito imediatamente identificável e óbvio. Prefira a sua família a estrangeiros. Sei lá, tá entendendo? Enquanto pro progressista, por razões ideológicas, como ele quer te vender um peixe duvidoso e fedorento, o cara tem que dar voltas e voltas e voltas e voltas e voltas e voltas, no meme mesmo, para te explicar o porquê que você deveria acreditar em algo que não é óbvio, né? Uma campanha conservadora. Pegue, por exemplo, a posição do Aldo em relação a crime organizado. Porque, pois é muito peculiar, né? A posição do Aldo me parece muito clara em relação à necessidade de um enfrentamento direto, brutal, violento contra o crime organizado, contra os bandidos que infectam o nosso país. A solução para o crime organizado, pessoal, é bala na cabeça de traficante. E me parece que o Aldo sabe disso muito bem. Entendeu? Não é o caso do pessoal que fez esse percurso, né? PT, o PSOL, PDT, e agora querem vir para a campanha do Aldo Rebelo. Ou talvez queiram vir para a campanha do Aldo Rebelo, tá? Esse pessoal, por exemplo, tem problema ali com a ideia de castração de pedófilos e estupradores, pena de morte para, enfim, homicidas e por aí vai, bala na cabeça de traficante. Esse pessoal tem problema com esse tipo de coisa. A gente consegue memetizar isso muito tranquilamente, porque é óbvio, é o que o cidadão quer. Porque é óbvio. Olha só, pessoal, 2 mais 2 é igual a 4, bandido morto não mata mais ninguém. Refute. Demonstre que é possível que um bandido morto continue roubando, matando, estuprando, traficando, por aí vai. Sem bandido, sem bandidagem. Então é muito fácil memetizar. É por isso que o pessoal pega lá aquelas charges idiotas do Latuf e transforma em memes
que são muito mais eficazes do que aquilo que o Latuf estava tentando fazer, saca? Agora, imagine um meme tentando convencer as pessoas de que matar bandido é errado. Como é que funciona isso? Não funciona. Aí o esquerdista tem que botar lá uma tonelada de texto, porque as ideias dele são contraintuitivas. Então, assim, é fundamental que a campanha do Aldo Rebelo esteja sintonizada, afinada com o creme de la creme da meme warfare, ou seja, da guerra dos memes, da guerra através dos memes, que é, portanto, guerra mnemônica. E esse tema, pessoal, é tão sério que as Forças Armadas dos Estados Unidos criaram um departamento específico para meme warfare, para guerra de memes, tá? A gente tá falando de algo sério. Então, a campanha da ONU tem que estar afinadíssima com isso. Que é aquilo que eu vejo em iniciativas, por exemplo, como a do pessoal do Macumbaria Esotérica, o pessoal ali ligado ao Tiago Saquarema, não sei se ele é de algum movimento específico, se o pessoal se reúne, né, em algum tipo de movimento específico, mas enfim, o pessoal ao redor do Tiago Saquarema, pessoal ligado à Associação Nova Roma e alguns outros grupos que produzem memes de boa qualidade e que são eficazes e que são populares e que têm ressonância, entendeu? Porque o público que a gente quer atingir só vai absorver, né, ou em alguma medida, vai ser mais afetado por conteúdo desse tipo. E não por aqueles discursos de vovó de quermesse, né? Discurso de vovó de quermesse, ou pra vovó de quermesse, com todo respeito, é óbvio que a gente quer o voto das vovós de quermesse, mas a estratégia com elas, com as vovós de quermesse, é diferente da estratégia que a gente quer utilizar, que a gente precisa utilizar com o objetivo de fomentar o surgimento de novos militantes. Porque a meme warfare tem a capacidade de transformar um autistazinho, né, Ed, num militante disciplinado, se bobear. Certo? O que é interessante porque ele se torna um multiplicador. Um jovem autistazinho convertido pela meme warfare da campanha do Aldo Rebelo vai se tornar ele próprio um produtor de memes. Ou, no mínimo, um difusor de memes. Capazes de viralizar. Certo? Então, é um tipo de estratégia. Agora, se você quer tentar convencer universitário, professor universitário, sei lá, economista da Globo, beleza, você vai lá, faz o seu discurso com um painelzinho ali, né, com os gráficos e tal. É o público para aquilo. Público pro público normal, ou o público autista, o público que vai virar militante, não é esse tipo de discurso, né? Por exemplo, a gente quer converter ali, trazer, puxar as vovós, a gente já joga ali, né? Mas talvez um outro grupo, em outros meios, como por exemplo no WhatsApp, difundindo pelo WhatsApp, ali, né? O Aldo Rebelo junto com Jesus, né? O Aldo Rebelo vestido tipo, sei lá, por exemplo, um São Jorge, né? Matando um dragão. Eu já vi uns memes assim, são interessantes. Esse tipo de meme tanto tem uma potencialidade para dialogar e influenciar o jovem autista, quanto para difundir num grupo de pessoas mais velhas, né? Porque os símbolos são facilmente identificáveis. São Jorge, o bem, né? A justiça. Dragão, que é o mal, né? E São Jorge, Aldo Rebelo. O dragão, enfim, o PT, o globalismo, o liberalismo, o que quer que seja. Certo? Então a gente tem que estar afinadíssimo com isso. E aí, pra gente estar afinadíssimo com isso, é necessário tomar cuidado com o pessoal que não entende a importância desses temas, né? Ou mais especificamente, dessas técnicas. É o pessoal que, às vezes, tem 25 anos de idade, 30 anos de idade, 40 anos de idade, mas tem a cabeça de tia, né? Tem a cabeça de tia. Os caras têm cabeça de tia. A impressão que a gente passa da campanha do Ciro Gomes é que em algum momento ela foi ocupada ali por um monte de tia e babá.
Porque tinha ali uma mentalidade meio tia-avó, saca? Que transparece essa mentalidade tia-avó ali naquela campanha do Ciro Gomes. A gente tem que evitar isso. Tem que ser uma campanha altiva, ativa, ousada, arrojada, agressiva, etc. Especialmente se a gente está falando da guerra política nas redes sociais. 1000 outras abordagens são possíveis em outros contextos. Comícios, os clássicos santinhos, né? O jingle, as negociações com pessoas importantes, né? Com representantes de associações, com representantes da política local, com grupos econômicos e assim por diante, né? Reunião, né? O jantar e por aí vai. Tudo isso, evidentemente, é extremamente importante, primordial. Mas se a gente está falando de campanha enquanto propaganda no âmbito digital no século XXI, a mentalidade tem que ser de guerra e de guerra mnemônica, através de memes e através de propaganda que vai ser maluca, esquizofrênica, porque isso funciona. Então esse é um elemento também, é um elemento importante. Outra coisa que me parece que é relativamente tranquila no caso da campanha do Aldo Rebelo é que o discurso tem que estar alinhado e tem que estar direcionado sempre numa mesma direção. Não pode ir e voltar atrás, ir e voltar atrás, ir e voltar atrás, atirar para um lado, atirar para o outro, ir para cima, para baixo, e dizer e se desdizer e assim por diante. Isso estava acontecendo muito na campanha de Ciro Gomes. A impressão que passa é que tinha um monte de tias, né? Tô falando de tias aí, tias e babás do Ciro Gomes, cada um falando uma coisa diferente, e um falava pro Ciro falar uma coisa, fala não sei o que, Ciro. O Ciro falava, o outro falava, não, retira isso, diz outra coisa, diz o oposto. E o negócio vai ficando caótico, bagunçado e por aí vai. Né? Não me parece que isso vai acontecer na campanha do Aldo Rebelo, mas poderia acontecer. Se aquelas coisas anteriores, especialmente a infiltração de petistas, né, de petistas e pessoleiros, se ela se firmar, se ela se concretizar. Né? E porque aí vai começar a ter direcionamentos dissonantes, discursos dissonantes e assim por diante. Ok? Que é uma das coisas que a gente tem que evitar. Agora, aquilo que eu considero que é o tipo de postura mais fundamental na campanha do Aldo Rebelo e que não houve na campanha do Ciro Gomes, e isso foi ruim, é que o pessoal na campanha do Ciro Gomes, e aí nesse caso, apenas nesse caso, o Ciro Gomes inclusive, né, mas ali principalmente o pessoal que circundava o Ciro Gomes, tremeram na base com os ataques contra eles. Eles recuavam, né? Eles recuavam. Então quando alguém pedia a cabeça de algum aliado, de algum apoiador, de alguém às vezes da própria campanha, pelo que eu fiquei sabendo, o pessoal cortava, entregava pro inimigo e ficava tentando mostrar virtude. Olha só como eu sou bonzinho, como, né, eu sou do bem, eu sou inofensivo, etc, etc. O pessoal da campanha do Ciro Gomes estava fazendo questão para ganhar pontos com o inimigo. Ao mesmo tempo que eles reclamavam ali do pessoal do 12+1, eles ficavam tentando fazer média com o PT, com os petistas e assim por diante. Né? É um negócio meio esquizofrênico, que só pode ser fruto de sabotagem e, especificamente em relação à campanha, falta de preparo ali psicológico da parte do Ciro Gomes. Quando eu digo falta de preparo, novamente, não é um ataque, porque eu não estou dizendo que ele, enquanto político, enquanto administrador, é despreparado, não. Estou falando que para aquela campanha e para aquele tipo de campanha, ele não estava preparado, ele não estava esperando tudo o que ia acontecer naquela campanha presidencial de 2022. Né? O pessoal que está na campanha do Aldo Rebelo e o próprio Aldo Rebelo tem que ter uma posição completamente diferente daquela assumida pelo pessoal da campanha do Ciro Gomes, que é de não recuar jamais, não retroceder, não se entregar, não conceder pontos ao inimigo,
Não dar razão ao inimigo em absolutamente nada. Fincar o pé no chão, defender as próprias posições, e se tiver alguma coisa a solucionar, né, às vezes com elementos ali da própria campanha, que possam ter falado algo inadequado ou feito algo inadequado, resolve internamente, sem ninguém de fora ficar sabendo, né? Essa é a postura a ser assumida. E publicamente ninguém recua, ninguém retrocede, ninguém se rende ou entrega a cabeça de aliado e de apoiador e de fulanos e beltranos e por aí vai. Porque o inimigo fareja isso como fraqueza. Recuos, entregas, sempre é farejado como fraqueza. Certo? E essa postura, tudo isso que eu tô falando, pessoal, isso não é um vídeo gravado para quem tá oficialmente na campanha do Aldo Rebelo e por aí vai. É um vídeo gravado para os apoiadores e potenciais eleitores. Porque são vocês que, inclusive, vão fiscalizar a própria campanha. Porque vários de vocês estão em grupos, em chats e assim por diante. E vocês podem acabar identificando esses indícios de infiltração e de desvio da campanha do Aldo Rebelo. E se vocês identificarem esse tipo de coisa, aquilo, e é isso eu falo como alguém que está na campanha do Aldo Rebelo, aquilo que vocês têm que fazer é printar e levar a alguém mais próximo do Aldo Rebelo, tentar subir, botar para cima, né? Denunciar. Denunciem infiltrações e desvios que possam, porventura, acontecer na campanha do Aldo Rebelo. É fundamental que todos vocês que apoiam o Aldo Rebelo estejam atentos, observando outros apoiadores do Aldo Rebelo, inclusive pesquisando, né, onde é que estavam em 2022, onde é que estavam em 2018, onde é que estavam em 2014, onde é que estavam em 2010, para a gente até poder ter uma visão mais profunda e ampla de pessoas que possam querer entrar no futuro, né, nesse meio, para especificamente tentar cooptar, tomar conta, ou desviar, ou enfraquecer, podar, normalizar, né, para poder render a campanha para o PT e assim por diante. A responsabilidade é de vocês, não é obviamente só, enfim, de pessoas que estão atuando na campanha. A responsabilidade é de vocês. Vocês devem ser os denunciadores, os olhos, né, do Aldo Rebelo em cada chat, em cada grupo, em cada post, página, etc, etc, etc. Ok? Inclusive eu posso, se for o caso, receber, se vocês virem algo de estranho, possíveis infiltrados, sabotadores, elementos sectários tentando criar divisões, pessoas dentro da campanha do Aldo Rebelo falando mal de outras pessoas na campanha do Aldo Rebelo. Isso raramente é por inocência, muitas vezes é proposital, para poder fragmentar a campanha. Para mim, vocês podem mandar para mim também esses prints aí. Podem mandar para mim, certo? Então é isso, pessoal. Seguimos firmes aqui, apoiando o Aldo Rebelo, né, nessa pré-campanha. Esperamos que ela tenha sucesso e assim por diante. E essa foi a Pílula Vermelha de hoje. Olho aberto, pessoal. Olho aberto. Porque em toda luta política existe o inimigo externo e, inevitavelmente, sempre existe o inimigo interno. Perfeito? É isso aí, pessoal. Até a próxima e bom carnaval.